Siqueira Júnior quis ser chacrinha e acabou rei do mundo, cão com melô do CPF cancelado. São Paulo. Folha Press. Na juventude em Palmares, na zona da mata do Pernambucana, José Siqueira Barros Júnior queria ser chacrinha ou ainda melhor, uma mistura de velho guerreiro com Silvio Santos. Na Rádio Cultura, onde começou aos 14 anos, apresentava um programa musical dos domingos em que atendia pedidos de ouvinte, contava piada e segurava no gogó 4 horas de programação, das 8 da manhã ao meio-dia. Alternava o emprego na rádio com o locutor de alto-falante do comércio anunciado ofertas em lojas. Ele era um ótimo disc jockey, dizia que queria ser artista, cantava nas festas jovens, já era uma pessoa muito irrequieta, diz Douglas Marques, de 68 anos, dono da emissora desde aquela época. 4 décadas depois, Siqueira virou Siqueira Júnior, um fenômeno do gênero televisivo do mundo cão. Em apenas 4 anos, migrou de um programa regional em Alagoas para outro em Manaus e de lá para a fama nacional. Aos 55 anos, à frente do Alerta Nacional, retransmitido pela Rede TV, ele se tornou uma voz estridente em prol dos valores conservadores e um defensor fiel do presidente Jair Bolsonaro, da capital amazonense, onde comanda o programa desde o início do ano passado. Siqueira repete a receita consagrada do gênero com exaltação ao trabalho da polícia, defesa da linha dura contra criminosos e críticas ao defensor dos direitos humanos. Também louva a família tradicional e se insurge contra o que parece ameaçar esses valores, sem se preocupar com as consequências. No último dia 25 de julho, ele se envolveu em uma das suas polêmicas ao criticar uma propaganda da rede Burger King em que crianças falam de diversas formas de família ou existentes, como as propostas de homossexuais. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada que quer que a gente aceite que a criança deixe a criança, rapaz, bradou. A reação foi imediata. Em redes sociais, o apresentador perdeu diversos patrocinadores, o que obrigou a fazer uma retratação pública que repetiu em entrevista a este repórter na última quinta-feira. Eu trabalho com um monte de gay, eles ficam entre a minha casa. Tenho lésbica no meu estudo trabalhando comigo. Agora que eu estourei, que eu pipoquei, desci a lareira sem freios. Isso aí eu assumo, exagerei rindo. A crítica de Siqueira não foi aos gays, mas os que ele vê como uso das crianças para avançar uma agenda contra as famílias. É uma estratégia velha, baixa, nojenta, de começar a mexer com as criançadas. Quando eu me refiro à raça desgraçada, eu me refiro a quem usa criança, abusa de criança. O cara que criou aquela campanha é uma raça desgraçada. Isso eu digo de novo, afirma. A verborragia deverá render dor de cabeça ao apresentador. Uma coalizão de movimentos LGBT acionou o Ministério Público Federal acusando Siqueira de homofobia. Eles conseguiram unificar o movimento gay, que é muito diverso, diz Tony Reis, diretor-presidente da Aliança LGBTI+. Somos favoráveis à liberdade de expressão, desde que não fira a dignidade humana. Não é civilizado você tratar uma comunidade como nojentos degenerados. Nem discurso de ódio, o Estado brasileiro tem de intervir, tem que ter os freios da civilização, afirma Reis. Durante sua carreira, Siqueira, de uma certa forma, realizou, ao menos em parte, o sonho de ser um animador de auditório. Queria ser Silvio Santos em Chacrinha. Misturado os dois, eu queria ser auditório, festa, alegria, jogar bacalhau, diz ele. Um dos diferenciais de seu programa é o fato de ter conseguido unir o escracho dos programas de auditório ao jornalismo policial do estilo Brilhe e Arrebenta. É como um José Luiz da Atena com pitadas de Cacete e Planeta. Com 1h30 de duração, o programa chega a atingir pico de 3 pontos de audiência, uma façanha para a emissora. É um sucesso de reportagens policialescas
discursos indignados do apresentador e momentos lúcidos que incluem musiquinhas, danças bizarras e brincadeiras com assistente de palcos fantasiado de jumento ou de chinês. Um exemplo é a performance CPF cancelado, em que o integrante da equipe do programa desfila pelo palco carregando cartazes com essa expressão usados por policiais e milicianos para se referir a criminosos mortos. O próprio presidente Bolsonaro, em visita ao programa em abril, posou para uma foto com a imagem. Esse momento, o programa em geral acompanha algumas reportagens em que um acusado de ser criminoso é morto pela polícia. Há também um jingle que diz CPF cancelado, que coisa boa, CPF cancelado para a alegria do coroa, CPF cancelado daqui a pouco tem mais, vamos encher de bandidos a casa de Satanás. Siqueira afirma que usou o humor porque o povo não aguenta ver mais sangue. É muita desgraça. É por isso que o Jornal Nacional está na merda que está. Imita a voz de William Bonner, morreram mais 100 e amanhã vai mais 100. Morreram 1.000, sábado vai para 1.500 e a previsão que domingo tenha 2.000, afirma. Segundo ele, o alívio cômico é feito pensando no horário em que o programa é transmitido, das 6 da tarde às 7 da noite. Todo controle remoto, quando você aperta, mera a sala de sangue. Eu dou um pouquinho de humor para ficar leve, porque criança assiste ao programa. Aquele horário é terrível, tem toda a idade assistindo. Mas ele não vê problema no fato de crianças assistirem a um programa que celebra abertamente morte de criminosos. Quando um vagabundo morre, a alegria justifica. Sobra vacina, sobra comida na cadeia, é menos custo para mim e para você. Outro hit é o Regai do Maconheiro, que inclui versos todo maconheiro da Anel, e já teve participação especial do senador Flávio Bolsonaro do Patriotismo Rio de Janeiro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo no estúdio fazendo coreografia com o apresentador. Embora Siqueira tenha encontrado uma linguagem original para seu jornalismo Mundo Cão, o Alerta Nacional e a versão local prestada por ele, o Alerta Amazonas da TV Crítica, segue uma linhagem de décadas de programas policialescos. Veiculado pelo SBT na década de 1990, o Aqui Agora é a principal referência desse gênero, que tem também Cidade Alerta da Record, o Brasil Urgente da Bandeirantes, o extinto Linha Direta da Globo, entre outros. A popularidade desses programas tem a ver com uma certa dificuldade do jornalismo a TV de acompanhar a pauta de segurança do Brasil, em sua complexidade que abre caminho para discursos simplistas que esses apresentadores dominam, diz o professor Victor Blota, coordenador do Grupo Jornalístico Direito e Liberdade da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Segundo ele, apresentadores como Siqueira, Datena, Marcelo Renese, morto em 2017, se especializaram em criar uma relação de compadrio com o espectador. A linguagem tem a coisa de a proximidade de falar diretamente com o público e criar uma relação de conversa com um policial. E também tem ritualística de igreja de gesticular, como o pastor levanta os braços como se fosse uma pregação, afirma Blota, que pesquisa o tema. No caso de Siqueira, o jeito debochado se somou a isso. É uma parte de corrência de uma faceta menos conhecida dele e de entertainer em 2017, quando ainda trabalhava numa emissora alagoana. Ele viralizou ao surgir no palco dentro de um caixão depois de ter se recuperado de um infarto sofrido meses antes. Naquele mesmo ano foi descoberto pelo apresentador Danilo Gentili, que o chamou para participar do programa de TV no SBT. Em 2018, por indicação de Gentili, Siqueira fez parte do filme Os Exterminadores do Além contra Loiro do Banheiro, comédia trágica que mistura escatologia e horror. Dirigido por Fabrício Brita, tem Gentili e a humorista Dani Calabresa tem como protagonista mais conhecido. Siqueira encarna Nogueira, diretor da escola onde se desenrolam os fatos. O filme em geral recebeu críticas negativas. Procurado, Brito não deu respostas aos pedidos da entrevista. Nas filmagens, Siqueira aparecia com família e ficava fazendo piadas e reclamando da repetição incessante de gravações da mesma cena. Até onde eu me lembro, havia muitos homossexuais na equipe e não foi por um problema
para eles, afirma um dos integrantes do elenco que não quis se identificar. Siqueira considera Gentili uma espécie de padrinho de sua vacinação, a celebridade nacional, hoje um opositor radical de Bolsonaro. O apresentador do SBT também foi procurado, mas não deu respostas. Além da curta carreira cinematográfica, Siqueira ataca de roqueiro. É o vocalista da banda Manicômio que toca covers de rock nacional como RPM, Engenheiros, The White, Titãs e Mamonas Assassinas. No ano passado, a banda fez 2 lives que juntos somaram mais de 850 mil visualizações no YouTube. Uma delas começou com a remixagem de uma fala do médico Drauzio Varela do começo da pandemia, em que minimizava o risco da doença. Drauzio depois mudou sua avaliação sobre o risco do Covid-19. São 5 integrantes entre delegado Demetrios Queiroz, da Delegacia Especializada em Roupas e Furtos Específicos em Amazonas, que toca a guitarra. Nossa ideia é quando todo o país estiver imunizado, sairmos de turnê, eventualmente gravarmos um DVD. Nosso show é diversão garantida. Já temos uma música single em processo de filiação. Logo lançaremos, diz baixista Caio Felipe, também produtor musical da banda. Segundo ele, a imagem que fez de Siqueira uma pessoa preconceituosa, sobretudo em relação aos gays, é equivocada. Te digo que tem grande parte das pessoas que trabalham lá na TV são homossexuais e todos, sem exceção, o amam. Só conhecendo pessoalmente que se pode ver o ser humano incrível que ele é, tanto de amor que ele carrega, afirma Felipe, de 39 anos, considera Siqueira um segundo pai. A polêmica causada pela declaração contra os gays, no entanto, fez balançar a situação do apresentador da Rede TV. Segundo relatou a notícia da TV do portal UOL, ele tem o contrato de 7 anos, uma das mais longas da TV brasileira. Sobre o caso, a emissora soltou uma nota dizendo que reprova veementemente todos os tipos de discriminação e preconceito e vem ao público se manifestar condenação a qualquer expressão de homofobia. Alinhado ao governo federal, a RTV relutou em dispensar um apresentador que tem ligação umbilical com o presidente. No caso da polêmica com os gays, ele foi defendido por diversas vozes bolsonaristas. Um deles foi o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, que é homossexual e disse não ter sentido ofendido pelas declarações do apresentador. Siqueira é extremamente popular na base conservadora. Ele consegue se comunicar de forma que o povo entenda, assim como o próprio presidente. Fala para tiozinho conservador que está sentado na risca-faca boteco da esquina, afirma Garcia. Questionado se considera ter uma relação de amizade com o presidente, Siqueira responde sem vacilar. Tenho sim, desde antes dele ser presidente. Poderia tirar muito proveito disso e nunca tirei, afirma. Nossa. Em pelo menos uma situação, no entanto, similar foi lucrativa. Conforme a reportagem de Salma recebeu 120 mil do governo federal para realizar campanha publicitária, entre eles a defesa chamado tratamento precoce contra a Covid-19, que é comprovadamente ineficaz. Fizeram aquela desgraça de que ganhei 120 mil e em 6 meses ficaram procurando revirar minha vida, querem achar alguma coisa. Se querer passou um sinal vermelho, é natural. Eu meto o pau. Como eu falo bem, eu falo mal, afirma. A amizade com o presidente diz não o impede de ser crítico também. Já critiquei Bolsonaro pessoalmente olho no olho. E eu disse a ele, presidente, o senhor disse que é atleta e a gente que não é atleta nós estamos fodidos, mas ninguém vê isso, lamentavelmente.